Imagine ser observado por Jesus enquanto você faz algo aparentemente insignificante. Foi exatamente isso que aconteceu com uma viúva pobre, que com 2 pequenas moedas fez o impossível, chamou a atenção do Filho de Deus. Mas por que o gesto dela foi tão especial? O que essa história pode nos ensinar sobre generosidade, fé e sacrifício? Prepare-se para descobrir uma das lições mais impactantes e emocionantes da Bíblia. No coração de Jerusalém, o templo erguia-se majestoso, um símbolo de fé e devoção. Era um local onde multidões se reuniam, oferecendo suas contribuições como uma demonstração de adoração ao Senhor. Entre as vozes exaltadas e o tilintar das moedas, o murmúrio das pessoas ecoava, refletindo a vida pulsante da cidade. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que escaparia ao olhar da maioria. No meio da agitação, uma viúva pobre se aproximou do cofre das ofertas. Seu semblante era marcado pela simplicidade e pela dor da perda. Em um mundo que frequentemente valorizava a riqueza e o status, ela se sentia invisível, quase insignificante. Com mãos trêmulas, ela retirou 2 pequenas moedas, o que poderia parecer um gesto trivial aos olhos dos outros. No entanto, para ela, aquelas moedas representavam mais do que dinheiro. Eram a última fração de sua sobrevivência, tudo o que lhe restava. Enquanto ela se preparava para depositar suas moedas, Jesus, que observava de longe, percebeu a cena. Seu olhar penetrante e compreensivo capturou a essência daquele momento. Ele viu além das aparências e dos números, reconhecendo a coragem e a generosidade que habitavam o coração da viúva. A maioria das pessoas que passavam por ali oferecia grandes quantias, ostentando sua riqueza como uma forma de demonstrar seu valor. Mas a viúva, em sua humildade, estava prestes a ensinar uma lição de grandeza que ressoaria através das gerações. A atmosfera estava carregada de expectativa. Os discípulos, ainda imaturos em sua compreensão do reino de Deus, olhavam com curiosidade. O que Jesus diria sobre aquela doação aparentemente insignificante? Eles mal podiam imaginar que, naquele instante, a viúva se tornaria um exemplo eterno do verdadeiro espírito de dar. A tensão no ar era palpável, enquanto o Senhor se preparava para expor a verdadeira essência do que significa oferecer plenamente. Dentro dela, a viúva sentia um misto de temor e esperança. A dúvida sussurrava em sua mente. O que isso mudará? Vale a pena dar tudo o que tenho? Mas com o coração cheio de amor e devoção, ela decidiu que sua entrega seria total. E assim, ao soltar as moedas, uma onda de emoção percorreu seu ser. Ela não apenas ofereceu seu dinheiro, entregou sua vida, sua fé e a expectativa de um futuro incerto nas mãos de Deus. Era um momento silencioso, mas poderoso. O olhar de Jesus se fixou nela, e o impacto de sua ação reverberou em toda a eternidade. O que estava em jogo ali era mais do que uma simples oferta. Era a revelação do valor do sacrifício e da verdadeira generosidade. A viúva pobre, com sua entrega total, estava prestes a se tornar um símbolo de fé pura, lembrando a todos que, no reino de Deus, o que importa não é o quanto se dá, mas o quanto se entrega de coração. O sol começava a se pôr sobre Jerusalém, lançando uma luz quente e dourada que iluminava as ruas movimentadas. A viúva, chamada Miriam, caminhava lentamente, seus pés descalços tocando o chão áspero. Cada passo que dava era um lembrete de sua solidão. Sua mente estava repleta de pensamentos sobre o que fazer a seguir. Sem o marido, que falecera meses atrás, o peso da responsabilidade sobre seus ombros parecia insuportável. O que restava de sua vida era uma luta constante por sobrevivência. E o templo, que outrora fora um lugar de esperança, agora parecia uma lembrança dolorosa de tudo que havia perdido. Por que tudo isso tem que ser tão difícil? Ela murmurou para si mesma, enquanto observava as pessoas ao seu redor. Famílias ricas, vestidas com roupas finas, passavam por ela, rindo e conversando. Cada moeda que caía no cofre do templo parecia ecoar como um lembrete de sua própria pobreza. Eles não entendem. Para eles, é apenas mais um dia. Para mim, isso é tudo que tenho. Ao aproximar-se do cofre das ofertas, Miriam hesitou. Suas mãos trêmulas seguravam as 2 moedas de cobre. A dor da perda ainda consumia, e a pressão da escolha que estava prestes a fazer a fazia sentir-se quase paralisada. O que isso vai mudar, ninguém notará. Será que é mesmo certo? Sua mente estava repleta de dúvidas, mas uma voz interior lhe dizia que a verdadeira entrega era o que importava. Enquanto isso, do outro lado, Jesus observava com seus discípulos. Mestre, por que você está tão interessado nas ofertas? Perguntou Pedro, com a curiosidade típica de quem ainda não compreendia plenamente a profundidade do significado. Veja quantos estão dando. Eles oferecem tanto. Como isso pode ser comparado a 2 moedinhas? Jesus, com um olhar tranquilo, respondeu:
Em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, pois todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. A declaração causou um silêncio instantâneo entre os discípulos, que olhavam uns para os outros, confusos, tentando assimilar a magnitude da afirmação. Miriam, ouvindo a conversa à distância, sentiu um leve calor em seu coração. Era como se as palavras de Jesus a envolvessem, lhe dando um novo ânimo. Talvez, apenas talvez, eu possa ser vista, pensou. O desejo de ser notada, de ser digna, mesmo diante de sua pobreza, começou a florescer dentro dela. Com um profundo suspiro, ela levantou os olhos e se dirigiu ao cofre. Senhor, aqui estou. Não tenho muito, mas o que tenho é teu. A entrega que ela estava prestes a fazer não era apenas financeira. Era uma declaração de fé. O ato de dar era um ato de confiança. Uma esperança de que, mesmo em sua fraqueza, Deus a sustentaria. Você não precisa se comparar com os outros, Miriam, disse uma voz suave em sua mente. Era como se ela pudesse sentir a presença de Deus ali, naquele momento. O que importa é o que está em seu coração, mas as dificuldades ainda estavam à espreita. O dia seguinte encontraria Miriam enfrentando a dura realidade da vida sem seu marido. As contas se acumulavam e a comida estava se esgotando. Ela não tinha mais amigos próximos para ajudá-la, e o pouco que tinha em sua casa não duraria muito. Como vou conseguir? O que farei se não houver o suficiente para comer amanhã? O medo a assaltava, mas a lembrança de sua oferta no templo lhe dava força. Enquanto isso, Jesus continuava a observar as dinâmicas sociais ao seu redor. Ele sabia que a sociedade muitas vezes valorizava o que era exterior, enquanto o interior passava despercebido. Miriam precisa entender que, mesmo em sua fraqueza, ela é forte, refletiu. É na entrega total que encontramos o verdadeiro propósito. As interações ao redor do templo, entre ricos e pobres, entre aqueles que davam e aqueles que apenas observavam, começavam a se entrelaçar em um tecido de histórias que se desenrolariam nas próximas semanas. Cada pessoa tinha suas próprias lutas, mas a lição que estava prestes a ser revelada através de Miriam seria um farol para todos, uma lembrança de que, no reino de Deus, o valor não está na quantidade, mas na intenção e no amor que impulsionam cada ato de generosidade. Miriam acordou naquela manhã com o coração pesado, a luz do sol filtrando-se pelas frestas de sua humilde casa. O dia prometia ser tão difícil quanto o anterior, mas algo dentro dela havia mudado. A oferta que fizera no templo não era apenas uma doação, era uma entrega, uma afirmação de que, mesmo em sua pobreza, havia dignidade e esperança. Ela se levantou e começou a preparar o que restava de sua comida, menos um pouco de farinha, um punhado de água e algumas ervas que conseguiu manter vivas no pequeno vaso à janela. Enquanto amassava a massa, seus pensamentos vagavam. E se não houver o suficiente? E se eu não conseguir mais nada? O medo a assombrava, mas a lembrança das palavras de Jesus a impulsionava. O que importa é o que está em seu coração. A cada movimento, a massa se tornava um símbolo de sua luta. Ela não estava apenas fazendo pão, estava moldando sua fé, sua coragem. Do lado, do fora, a cidade de Jerusalém pulsava, as vozes ecoavam, misturando-se ao som de mercadores, anunciando suas mercadorias. Mas, entre o burburinho, Miriam sentia a pressão crescente de ser invisível. As famílias passavam por ela, indiferentes, mergulhadas em suas próprias preocupações. A vida seguia, mas para ela, cada momento era uma batalha. Se ao menos eu pudesse encontrar alguém que entendesse, pensou, lembrando-se de seu marido, que sempre a apoiava nas dificuldades. Enquanto isso, Jesus e seus discípulos caminhavam pelas ruas e a tensão crescia. O clima em Jerusalém estava carregado. As autoridades religiosas observavam cada movimento, cada palavra que ele proferia. Os fariseus, preocupados com o crescente número de seguidores de Jesus, começaram a arquitetar planos para desacreditá-lo. Ele não pode continuar assim, murmurou um deles. Com os olhos fixos em Jesus, precisamos mostrar ao povo que ele não é o que parece ser. A tensão entre os discípulos também começava a se intensificar. Pedro, sempre impetuoso, sentia-se frustrado. Mestre, por que insistimos em mostrar compaixão pelos pobres e desprezados? O mundo é cruel e não se importa com eles. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Suas palavras carregavam uma preocupação genuína, mas também um desânimo crescente. Estamos prestes a entrar em conflito. E tudo isso que você ensina pode nos custar mais do que imaginamos. Jesus, percebendo a inquietação ao seu redor, parou e olhou nos olhos de Pedro. Às vezes, as maiores vitórias vêm das pequenas ações. Pedro, a verdadeira luta não é contra a opressão externa, mas contra a falta de amor em nossos corações.
Miriam, ao ouvir os rumores sobre um possível confronto entre Jesus e as autoridades, sentiu uma nova onda de esperança. Se ele realmente é quem dizem que é, talvez eu possa encontrar uma maneira de mudar minha situação. Mas essa esperança logo foi ofuscada pela realidade. A escassez de alimentos a forçava a considerar opções desesperadas. O que posso fazer? Onde posso buscar ajuda? A vulnerabilidade a cercava. E ela sentia que o mundo estava se fechando. A tensão entre o desejo de ajudar os outros e a necessidade de cuidar de si mesma começou a pesar sobre Miriam. Ela queria se juntar a Jesus e seus ensinamentos, mas a questão de sua própria sobrevivência a consumia. Se eu me sacrificar por outros, quem cuidará de mim? Essa dúvida a atormentava, e ela se viu presa em um dilema moral. Enquanto isso, Jesus continuava a ensinar, mas a sombra da adversidade se aproximava. O peso das expectativas e das ameaças se tornava palpável. O que acontecerá se a verdade sair à tona? E o que acontecerá com aqueles que seguem? Será que a fé deles resistirá? Essas perguntas ecoavam nos corações dos discípulos, e a tensão aumentava a cada dia. Miriam, ao ouvir os rumores de que Jesus estava em perigo, decidiu que não poderia permanecer parada. Se a minha vida não vale muito, talvez eu possa usar o pouco que tenho para ajudar outros. Se ele pode dar esperança, talvez eu também possa. Essa nova determinação acendeu uma chama dentro dela, e, com as moedas de cobre que restavam, ela começou a planejar uma maneira de se unir à causa de Jesus, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Assim, os conflitos internos e externos se entrelaçavam, criando um emaranhado de escolhas e consequências que moldariam o futuro de todos os envolvidos. Miriam estava prestes a descobrir que, em meio à luta pela sobrevivência, a verdadeira entrega poderia levar a uma transformação não apenas em sua vida, mas na vida de muitos ao seu redor. Miriam caminhava pelas ruas de Jerusalém, o coração acelerado e a mente fervilhando com pensamentos conflitantes. Cada passo a levava mais perto do templo, onde os rumores sobre Jesus e suas ações se intensificavam. Se eu puder apenas encontrá-lo, pensava, enquanto a multidão a empurrava em direções diferentes. O cheiro de especiarias e pão fresco misturava-se ao suor e ao medo, formando uma atmosfera pesada que parecia sufocá-la. Ela sentiu o peso de suas decisões. Devo me arriscar? Devo expor minha fragilidade em busca de uma esperança incerta? A lembrança de sua vida antes da perda do marido a atormentava. Ele sempre a encorajava a ser forte, a lutar pelos outros. Se eu me sacrificar por ele, será que serei recompensada? Ou estarei apenas cavando minha própria cova? O dilema pulsava dentro dela, como um tambor que não parava de tocar. Enquanto isso, Jesus e seus discípulos se encontravam em um beco estreito, longe da vista dos fariseus, mas não longe da tensão que se acumulava. Pedro, ainda inquieto, olhou para os outros. Precisamos decidir agora. Se continuarmos ao lado de Jesus, enfrentaremos a ira das autoridades. Mas se nos afastarmos, o que acontecerá com aqueles que dependem de nós? Jesus, percebendo o tumulto emocional em torno de si, falou com calma, mas com a urgência de quem sabe que o tempo é limitado. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Cada um de vocês deve escolher o que é mais importante: a segurança pessoal ou a missão de amor e compaixão. Suas palavras, como sempre, soavam profundas, mas também intensificavam a pressão sobre os discípulos. Eles estavam em um ponto de inflexão, onde suas lealdades e crenças seriam testadas de maneira cruel. Miriam, ao se aproximar do templo, avistou um grupo de pessoas reunidas. Ouvindo os murmúrios sobre o que Jesus havia feito, sua determinação se solidificou. Eu não posso ficar de lado enquanto ele luta por nós. Se ele pode dar a vida por amor, eu também posso arriscar a minha. Com a coragem brotando em seu peito, decidiu que se chegasse a Jesus, diria a ele sobre a sua luta, sua dor e sua esperança. Talvez, só talvez, ele possa me ajudar a encontrar um novo propósito. A cidade estava em ebulição. As autoridades, cientes do crescente apoio a Jesus, se preparavam para agir. A reunião em que ele estava prestes a falar poderia ser a última chance de muitos. Se não fizermos algo agora, perderemos o controle, disse um dos fariseus, gesticulando com raiva. Precisamos desacreditá-lo diante do povo. Os discípulos, em meio a esse clima de tensão, se preparavam para o que poderia ser um confronto. Se os fariseus vierem, precisamos proteger nosso mestre, disse Tiago, com a determinação de um leão. Mas no fundo, todos sabiam que essa proteção poderia custar suas vidas. O medo e a bravura lutavam dentro de cada um deles. Miriam finalmente chegou ao templo, onde a multidão se aglomerava. Ela sentiu o calor dos corpos, a energia da expectativa. Estou aqui,
Preciso fazer algo. Mas, ao olhar para Jesus, sua voz falhou. Ele estava ali, cercado por pessoas, a expressão serena, mas o olhar firme. Mestre, ela finalmente gritou, o desespero transbordando em sua voz. Eu preciso de ajuda. Os olhares se voltaram para ela e a pressão sobre Miriam aumentou. Ela estava exposta, vulnerável, mas a necessidade de se conectar com Jesus era maior do que o medo do julgamento. Se eu puder compartilhar minha dor, talvez isso traga alguma luz a esta escuridão. Ouvindo-a, Jesus olhou diretamente em seus olhos. E por um momento, o mundo ao redor desapareceu. O peso da vida de Miriam, suas lutas e suas esperanças, se fundiram em um único momento de compreensão. A sua entrega é a chave, Miriam. A verdadeira transformação começa quando nos permitimos ser vistos. Nesse instante, o conflito entre o que era seguro e o que era certo alcançou seu ápice. Miriam estava disposta a arriscar tudo. E os discípulos se preparavam para enfrentar o que estava por vir. As escolhas que cada um faria, naquele dia, moldaria não apenas suas vidas, mas também o destino de muitos outros. O clímax se aproximava, e a pergunta pairava no ar. Quem teria coragem de seguir o caminho do amor, mesmo quando a escuridão se aproximava? Miriam sentiu o coração pulsar forte no peito, quando a tensão da multidão se intensificou. Ela havia chamado a atenção de Jesus. E agora, todos os olhares estavam voltados para ela. O calor e o medo a envolveram, mas a urgência de sua situação superou qualquer hesitação. Mestre, gritou novamente Vastramendo. Estou perdida, não sei o que fazer. As palavras saíram como um desabafo, carregadas de desespero. Jesus olhou para ela, e o mundo à sua volta pareceu desacelerar. Ele se aproximou, rompendo a barreira que a separava da multidão. O olhar dele era profundo e compreensivo, como se visse diretamente sua alma. Miriam, ele disse, com uma voz que ressoava com autoridade e ternura. O que você busca? Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçando escapar. Busco esperança, Senhor. Minha vida foi marcada pela dor, e eu não sei se posso continuar assim. O que devo fazer? Ao pronunciar essas palavras, Miriam sentiu a vulnerabilidade de se expor diante de todos. Mas havia uma força nas palavras que a impulsionou. Ela estava disposta a arriscar tudo, por um vislumbre de redenção. Ao redor, a multidão murmurava, alguns admirados, outros céticos. Os discípulos de Jesus observavam a cena com preocupação. Pedro, de pé ao lado de Tiago, sentiu o peso da situação. Precisamos agir, mestre. Os fariseus não vão deixar isso passar. Eles não têm misericórdia. Miriam, Jesus disse, ignorando os murmúrios, a sua fé é o que pode mover montanhas. O que você crê? Ele a encarava com uma intensidade que a fez sentir que não havia mais nada a esconder. Você crê que eu posso lhe dar a liberdade que você busca? Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Jesus a fez sentir uma onda de coragem. Eu creio, Senhor. Eu creio que você pode me curar. Aquelas palavras saíram de sua boca como uma declaração, e o peso que carregava parecia começar a se dissipar. Era um ato de entrega, um reconhecimento de sua fraqueza. Nesse momento, uma multidão de fariseus se aproximou, suas vestes longas balançando enquanto avançavam. O ar ficou pesado com a tensão, e Miriam sentiu seu coração acelerar novamente. O que está acontecendo aqui? Um dos fariseus gritou, seu tom carregado de desdém. Um rabino se deixando levar por uma mulher? Isso é um escândalo. Miriam sentiu a pressão aumentar, mas a determinação em seu coração não vacilou. Jesus se virou para os fariseus, seu olhar firme e desafiador. Deixem-na em paz. Ela é uma filha de Israel, assim como vocês. Suas palavras ecoaram com poder, e a multidão parecia hesitar, dividida entre o medo e a atração pela figura carismática do mestre. A tensão atingiu seu ápice. Se vocês não acreditam no amor que aqui se manifesta, então são vocês que estão perdidos. Jesus continuou, e sua voz era como um trovão suave, mas poderoso. A verdadeira religiosidade não reside em regras, mas em amor e compaixão. É isso que eu trago. Miriam sentiu um calor percorrer seu corpo, uma energia que a incentivava a se levantar. Eu sou mais do que minha dor, eu sou mais do que minha perda, pensou. Se ele acredita em mim, eu também posso acreditar. Com uma nova força, ela se virou para a multidão e disse, não tenham medo de se expor, o amor é mais forte do que qualquer condenação. Os fariseus, atordoados pela declaração, trocaram olhares nervosos, mas Jesus se manteve firme. Ele olhou para Miriam e disse, em um tom suave, mas de grande impacto, vá, sua fé a curou. Vá em paz e não tema mais. Miriam sentiu uma onda de alívio e liberdade. As respostas que buscava estavam ali, não nas palavras, mas na aceitação de sua própria força. Osei afastar. Ela percebeu que uma nova jornada começava,
uma que não seria isenta de desafios, mas que agora estava iluminada pela esperança. Enquanto isso, os discípulos e Jesus, ainda cercados pela multidão, sentiram a mudança no ar. A coragem de Miriam havia gerado uma semente de transformação. O clímax do dia não era apenas o confronto com as autoridades, mas a declaração de que o amor e a fé poderiam triunfar sobre o medo e a opressão. As consequências dessa escolha ainda se desenrolariam, mas a decisão de Miriam e a força de Jesus ecoariam por muito tempo. Miriam afastou-se da multidão, seu coração ainda pulsando, mas agora com um ritmo de esperança. Cada passo que dava parecia mais leve, como se as correntes que aprendiam tivessem sido quebradas. Ela virou-se para olhar Jesus uma última vez e, por um instante, seus olhos se encontraram. Nessa troca silenciosa, Miriam sentiu que algo tinha mudado dentro dela. A dor que antes a definia agora se tornava apenas uma parte de sua jornada. A força que ela havia encontrado a impulsionou a seguir em frente, e a ideia de que poderia de fato ser livre começou a florescer em sua mente. Os discípulos, testemunhas do momento, começaram a se dispersar lentamente. Pedro, ainda em choque, virou-se para Tiago. Sua expressão uma mistura de incredulidade e admiração. Você viu isso? Ela se levantou diante de todos nós, disse, a voz baixa. Nunca pensei que alguém tivesse coragem suficiente para se expor assim. O mestre, ele a respeitou. Laamu. Tiago, que sempre fora mais cauteloso, olhou para a multidão que começava a se dispersar, mas ainda murmurava sobre o que havia acontecido. Sim, mas isso não vai agradar os fariseus. Eles não vão deixar barato. O que Jesus fez pode ter consequências sérias, advertiu, sentindo o peso da tensão no ar. Enquanto isso, os fariseus, encurralados em sua indignação, começaram a discutir entre si, as palavras afiadas como facas. Ele desafiou nossa autoridade. Isso não pode ficar impune. Um deles bradou. Se deixarmos que isso continue, a multidão perderá o respeito por nós. A preocupação com o poder e a influência se tornava cada vez mais evidente em seus rostos endurecidos. Jesus, observando a cena, sentiu a força da sua escolha reverberar. Ele sabia que sua ação tinha consequências, mas o que mais o preocupava era a transformação que começava a acontecer no coração daqueles que assistiam. O amor não pode ser contido, pensou. Ele se voltou para os discípulos, sua voz calma, mas firme. Precisamos continuar a pregar a mensagem de amor e compaixão. É isso que o mundo precisa. A cura de Miriam é apenas o começo. Miriam, à medida que se afastava, refletia sobre o que havia acontecido. Eu me expus, e o que encontrei foi acolhimento. Nunca imaginei que poderia me sentir assim, pensou, um sorriso brotando em seu rosto. Se a fé tem o poder de curar, então vou cultivá-la. Não posso deixar que o medo do passado me defina. Com cada passo, a decisão de viver em liberdade e amor se tornava mais sólida em seu coração. Enquanto isso, os murmúrios da multidão começaram a se intensificar. Algumas pessoas, tocadas pela coragem de Miriam, começaram a compartilhar suas próprias histórias de dor e perda. Se ela pôde se levantar, nós também podemos, uma mulher sussurrou, e outras começaram a acenar com a cabeça, concordando. A transformação lenta, mas visível, começava a ocorrer, como se a coragem de uma única pessoa estivesse criando um efeito dominó de esperança. O narrador observava a cena com um olhar perspicaz. A coragem de Miriam havia plantado uma semente que começaria a brotar nas comunidades ao redor. A luta dela não seria em vão. As consequências de sua coragem iriam reverberar através dos corações, criando um espaço para o amor e a compaixão que, até então, tinham sido sufocados pelo medo e pela condenação. E assim, a jornada de Miriam se tornaria um símbolo de transformação e redenção, inspirando outros a buscarem sua própria liberdade. Miriam caminhou com firmeza, sentindo-se renascida, como se cada passo a afastasse das sombras que antes a cercavam. Enquanto isso, a multidão, ainda em ebulição, começava a digerir o que havia testemunhado. O amor de Jesus tinha quebrado barreiras, e a coragem de uma mulher estava inspirando um movimento de transformação. Os fariseus, em sua fúria, não podiam ignorar o impacto que o ato de Jesus tinha causado. A indignação e o medo pela perda de controle os impulsionaram a se reunir em um conselho secreto, decidindo que precisavam agir rapidamente. Esse homem deve ser parado antes que mais pessoas sejam influenciadas. Um dos líderes exclamou. No entanto, enquanto tramavam contra Jesus, a verdade do amor e da compaixão começava a se espalhar como fogo em palha seca. Miriam, por sua vez, começou a compartilhar sua história com outros. Naquele momento de vulnerabilidade, ela percebeu que a dor não era um fardo a ser escondido, mas uma parte da experiência humana que poderia unir as pessoas. Ela se tornou um farol de esperança,
E muitas outras almas quebrantadas se uniram a ela, encontrando força na comunidade que se formava. Se ele me fez livre, então também pode fazer com que outros se levantem, pensou, determinada a não deixar que o medo a dominasse novamente. O narrador, observando essa nova dinâmica, compreendia que a justiça divina se manifestava de maneiras inesperadas. A misericórdia de Deus estava se revelando através do amor e da aceitação, enquanto as sombras do julgamento se dissipavam diante da luz da verdade. A mensagem que se espalhava era clara: o amor supera a condenação. No desfecho da história, Jesus foi confrontado, mas sua resposta era sempre pautada na compaixão. Ele não apenas curava, mas também ensinava que aqueles que se arrependiam e buscavam a verdade eram sempre bem-vindos no reino de Deus. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais, ele disse a Miriam. Um eco das palavras que ressoavam em muitos corações. O amor não era apenas uma cura, mas um chamado à mudança. Refletindo sobre esses eventos, Miriam percebeu que sua luta não era apenas por liberdade pessoal, mas por um chamado maior, a luta pela dignidade de todos. Ela havia aprendido que a verdadeira liberdade vem de dentro, e que a fé tem o poder de transformar não apenas a vida individual, mas toda uma comunidade. A coragem de um só pode inspirar muitos, e o amor, quando compartilhado, cria um espaço onde todos podem florescer. O narrador concluiu que a história de Miriam era um testemunho vivo de que a luz sempre prevalece sobre as trevas. A justiça divina se manifestava na mudança de corações, e a lição espiritual era clara: o amor e a compaixão são as forças mais poderosas que existem, capazes de curar feridas e transformar vidas. Miriam, ao olhar para trás, percebeu a jornada que a conduziu até aquele momento de transformação. Cada lágrima derramada, cada dor enfrentada, contribuíram para moldar sua fé. Ela entendeu que a verdadeira força vem do reconhecimento de nossa fragilidade e da disposição de nos abrirmos para o amor divino. Acredito que Deus me chamou para ser um reflexo de sua graça, pensou, sentindo-se mais próxima do coração de Deus do que nunca. Se ele me aceitou, então devo acolher também aqueles que se sentem perdidos, mostrando que não estão sozinhos. A lição que Miriam carregava consigo era clara: a fé não é apenas um sentimento, mas uma ação que se desdobra em amor e compaixão pelo próximo. Ela sabia que, assim como Jesus a havia libertado, cada um tem o poder de se tornar um agente de mudança na vida de outra pessoa. Devemos ser como faróis, iluminando o caminho para aqueles que ainda se encontram nas sombras. Refletiu, decidida a continuar sua missão de compartilhar a mensagem de amor que transformou sua vida. O narrador, observando a evolução de Miriam e a repercussão de seu testemunho, reconheceu que as lições espirituais eram profundas e universais. A história de Miriam revela que a misericórdia divina não conhece limites e que cada ser humano é digno de amor e redenção. O amor e a compaixão são as chaves que abrem portas para um relacionamento mais profundo com Deus e com os outros. Em momentos de dificuldade, quando as tempestades da vida parecem nos cercar, é esse amor que nos sustenta e nos leva a um lugar de paz e renovação. Assim, a história de Miriam se torna um convite à reflexão. Como podemos ser portadores desse amor transformador em nosso cotidiano? Que ações podemos tomar para acolher e apoiar aqueles que estão em busca de liberdade? É na prática do amor e da compaixão que encontramos o verdadeiro significado da fé. A jornada de Miriam nos ensina que, independentemente de nossas circunstâncias, somos chamados a ser instrumentos de esperança e luz, refletindo a graça de Deus em um mundo que muitas vezes se esquece do poder redentor do amor.